O presidente Lula deu uma bronca no ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O motivo foi um documento enviado pelo Itamaraty à Câmara dos Deputados, no qual o chanceler afirma que havia risco que os Estados Unidos poderiam fazer uma intervenção militar no Brasil. Durante uma ligação telefônica, Lula disse que foi um erro do ministro ou do ministério mandar esse documento com esse teor. O texto assinado pelo ministro foi uma resposta a um requerimento do deputado Evair de Mello. O parlamentar questionou Itamaraty sobre as consequências de Washington ter classificado as facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. A declaração do ministério causou mal-estar, já que no início do mês passado, o Departamento de Estado dos Estados Unidos negou publicamente qualquer possibilidade de intervenção militar em território brasileiro. William, um chanceler não pode fazer isso sem ter uma prova, mesmo que seja de inteligência. Sim. Segre, antes de falar sobre o Mauro Vieira... E pode falar da outra pauta também, por favor. Eu queria só falar algo ali sobre a Bahia, sobre a declaração de Lula e sobre a ponte. A gente tem que lembrar aqui que a parceria que o governo está fazendo com a empresa que vai construir a ponte é de uma empresa chinesa, dos chineses. Algo que pouca gente está falando aqui no Brasil, que não é muito falado, é o seguinte: os chineses estão tomando conta da Bahia. A gente pode ver a questão da BYD, certo? Que recebeu vários benefícios do governo Lula para implantar a montadora ali no estado e empregar vários chineses. A gente está falando agora dessa empresa chinesa que vai cuidar dessa ponte. Outra coisa tem um relatório do Congresso norte-americano, do Congresso dos Estados Unidos, que denunciou uma possível base militar dos chineses na Bahia. Ainda não foi confirmado, mas eles já estão preparando o terreno. É uma coisa que tem que ser investigada, e isso tem que ser investigado também. O que está acontecendo, por que tantos benefícios para os chineses, enquanto a Bahia tem muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas passando fome, né? Muitas pessoas na miséria. É um estado que tem um índice altíssimo de criminalidade, de violência. A segunda cidade mais violenta do Brasil fica na Bahia, é Jequié. Coisas que têm que ser tratadas, né? Então, os baianos eles precisam se livrar do PT, urgentemente, precisam se livrar do PT. Agora, Segre, sobre o Mauro Vieira, é o seguinte: a diplomacia brasileira é uma piada. A diplomacia brasileira é uma piada. E eu fico triste com isso, e o brasileiro deve ficar triste com isso, porque a diplomacia do Brasil ela sempre foi respeitada, sempre atuou, intermediou guerras. A gente pode pegar a história da diplomacia até na época da monarquia, né? Tinha alguns aqui falando mal da monarquia, né? Mas se a gente for ler a história, né? Está fingindo que não escuta. Está fingindo que não Maurício, escuta. O Maurício, fica aqui atrás das câmeras. Mas se a gente pegar toda a história, desde a época da monarquia, o Barão de Rio Branco, que foi o chanceler né, que inaugurou, digamos assim, né, o Itamaraty. Todo o trabalho dele, a gente teve um grande diplomata, o Sérgio Vieira de Mello, que trabalhou em países que estavam em guerra, um diplomata que é muito respeitado no mundo, mas é pouco conhecido no Brasil. E hoje a gente tem o Mauro Vieira. Hoje temos o Mauro Vieira, que hoje é 10 de julho? 10 de julho. 10 de julho. Faz exatamente 1 ano e 1 dia que Trump anunciou as tarifas, o tarifaço. Vocês lembram do tarifaço? Foi no dia 9 de julho, faz 1 ano e 1 dia. Anunciou o tarifaço no Brasil. Um dia depois, no dia 10 de julho, o Mauro Vieira viajou à Croácia. Ele não se preocupou com o tarifaço, ele não se preocupou com o anúncio
do governo norte-americano, ele viajou para a Croácia, para a Europa, para tratar de outros temas. E depois ele chegou até ir aos Estados Unidos, mas não foi para tratar do tarifaço. O chanceler brasileiro, ele viajou depois da Europa, ele foi para os Estados Unidos, mas não foi para tratar sobre o tema do tarifaço. Ele foi para participar de um evento sobre o Oriente Médio e para falar mal de Israel. Então, o Brasil estava entrando em crise em razão do tarifaço e Mauro Vieira estava nos Estados Unidos falando mal de Israel e num evento lá sobre o Oriente Médio. Depois de tanta pressão, ele chegou a reunir-se com o Marco Rubio, mas ele disse com todas as letras que não trataria de temas internos do Brasil, porque, segundo ele, isso fere a soberania nacional. Então, a diplomacia do Brasil, o Brasil é um pigmeu diplomático, a diplomacia brasileira é uma piada. E sobre a China, voltando, porque eu vou lá e volto, né? Mas sobre a China, eu quero aqui falar de como somos ali da redação e aqui representando a revista, né? A nossa revista, o nosso colega repórter Matheus Conte, ele fez uma matéria sobre essa invasão chinesa na Bahia, que chama-se Um Pedaço da China na Bahia. Então, se você pesquisar lá, Revista Oeste, Um Pedaço da China na Bahia, ele detalha tudo isso aí, tudo o que está acontecendo lá na Bahia. É uma reportagem para assinantes, e se você não for assinante, aproveite para assinar a Revista Oeste. Falando nisso, para quem não lembra, China não tem empresas privadas, tá? Então, sim, qualquer empresa que diz, a empresa China, sei lá, não vamos mencionar nomes, é o governo chinês que tem participação aí. Ações, né? Eu acho que assim, a gente tem que mudar o nome do Itamaraty, chamar de Itamaratinho. Itamaratinho porque, de fato, acho que o William colocou bem. Ontem a nossa enquete até trouxe isso. Eu já suspeitava essa fumaça, já havia fogo, já tinha repercutido muito essa conclusão do Itamaraty, que é vergonhosa e, de fato, não tem nenhum embasamento técnico, não tem nenhum embasamento teórico para isso. O próprio governo Lula desmentiu isso. Então, para você ver que se Lula falou mal, é porque foi muito mal mesmo. Itamaraty vai de mal a pior. Então, eu sinto que é muito preocupante como as nossas instituições estão poluídas com a questão ideológica. O Itamaraty, que deveria agir em prol do interesse brasileiro, não está fazendo, está dando essas lacradas aí a troco de quem, não sei. Os Estados Unidos se colocou, né, falou que é absurdo a conclusão que chegou, essa divulgação da questão da invasão, né, militar. E olha, se vier invasão militar para os Estados Unidos, que se for para acabar com o crime organizado, por que não, né? Tipo assim, brincadeiras à parte, claro que não aqui, mas assim, porque o que eles falam é que, na verdade, essa mudança da classificação para organizações terroristas é que vai permitir aos Estados Unidos ter uma presença mais efetiva, cooperando com as nossas autoridades aqui, em prol de minar, ceifar o crime organizado. Então, isso pode incluir incursões locais. Eles fizeram isso na Colômbia nos anos 90, com o Plano Colômbia, e graças a isso, o narcotráfico, o narcoterrorismo da Colômbia naquela época acabou. Então, Segré, realmente, e William, falando o que você disse do Mauro Vieira, nessa época o Itamaraty não tinha nem acesso ao alto escalão do governo dos Estados Unidos. Por isso que também ele não conseguiu ter uma reunião efetiva nessa época com o alto escalão dos Estados Unidos, para você ver a que ponto chegamos. Vergonhoso. Vai falar, hello, Trump, nice to meet you. Itamaratinho. É inacreditável como o Brasil ele chegou nesse ponto com os governos do PT. A gente começa lá, idos dos anos 2000, como um anão diplomático, por quase as mesmas razões. E o Brasil ele vem se atrasando no tempo, sobretudo na geopolítica, toda vez que o PT volta para a cena do crime. É inacreditável isso. E a Maria falou uma coisa que é muito interessante, né? Que a gente tem o Itamaraty, obviamente, que não tem a mínima habilidade geopolítica, mas, sobretudo, não adianta o Lula tentar disfarçar agora, mas o fato é que ele está morrendo de ciúmes de Flávio Bolsonaro, que foi tratar dessa questão dos tarifaços, e o Flávio colocou muito bem, o Lula quer as tarifas. Porque é a maneira do Lula continuar com esse nós versus eles, entende? Claro. Então, se o Lula não consegue negociar isso e o Flávio negocia, imagina a perda política que é para o Lula, que absurdo. Claro. Então, para além disso, isso é a resposta de um requerimento de informação.
O que a gente está falando aqui é de um documento oficial de Estado que representa, inclusive, os anais históricos do Brasil em notas taquigráficas. Olha o tamanho da gravidade disso. Muito bem bolado. Quando a gente entende esta gravidade, que a gente está falando de um documento oficial de Estado respondido por um membro do Itamaraty e que, sobretudo, tá, ele coloca ali... Praticamente, cara, parece um estudante de um DCE da USP respondendo, sabe? Quando ele fala dessa maneira, a intervenção dos Estados Unidos, isso não só não é possível, já foi desmentido, como tensiona as relações do Brasil cada vez mais. E isso para o Lula é ruim. Então é por isso que ele vem a público falar disso. Ele concorda, ele quer tensionar, ele não quer saber do Donald Trump, ele quer fazer todo esse auê, mas ele sabe que ele não pode ter essa perda política. E só para eu finalizar, falando dessa questão que você havia dito sobre a Bahia, como as coisas se cruzam, não, Segré? Há menos de 4 meses atrás, a militância de esquerda fez um baita de um auê falando que Israel estava invadindo a Bahia. Caramba. E aí fizeram, nossa, assim, mas queriam tirar comércio de israelense de lá. Mas foi uma matéria nessas revistas que são nichadas do público da esquerda. E a verdade que a gente está vendo é a BID com subvenção pública e, inclusive, escravizando o brasileiro. Né? E ninguém faz auê, ninguém faz barulho. Chinês e, inclusive, escravizando o brasileiro. E vou mais longe, já falamos isso com a Maria. Daqui a um ano, 2 anos, vai ter um monte de chinês e baiano junto. Vai ter um monte de baiano. Não tenho dúvida. Mas aí já vai... Mas tem um monte de chinês. Mas a quinta série agora bateu forte. Mas assim, isso vai ser interessante, porque as crianças já vão nascer bilíngue, vai ter um monte de baianinho bilíngue. Falando mandarim. Não digo que seja, eu não estou falando que seja ruim. Não estou dizendo que seja ruim. Sino baiano. Mas pode ser. Vai sim, vai sim. Gorete Nunes, que te elogiou agora há pouco, João, E ele não mandou o Pix. fez um elogio para mim agora. Falou: o Segré deveria já estar no Congresso. Boa. Deputado federal ou senador. Leal e provo. Boa. Gorete, eu sou cidadão brasileiro, sou naturalizado brasileiro. Foi por pedido do presidente Jair Messias Bolsonaro, que na época ele falou que gostaria de dar legenda para mim para ser candidato a deputado federal. Eu não posso ser senador, a Constituição não permite isso, tem que ser brasileiro nato, então não posso. Não poderia também, por exemplo, ser presidente da Câmara dos Deputados, porque está na linha sucessória e eu não poderia ocupar o cargo de presidente. Eu entendi que nessa eleição a minha melhor contribuição para o país seria ficar aqui, na revista Oeste, e por isso essa determinação. Mas eu ainda tenho na minha lista de pendências, antes de partir, de ajudar o Brasil, além, desde aqui, do jornalismo, diretamente em algum cargo ou alguma questão política. Então, não vou desistir dessa ideia, mas nesta eleição eu preferi continuar aqui na revista Oeste. Vamos uma rápida pausa e na volta continuamos com mais Faroeste Brasileiro nesta sexta-feira, dia 10 de julho de 2026.